Agora eu vou estar te mostrando uma ferramenta que vai possibilitar você cotar as distâncias de todos os seus polígonos de forma automática ou até mesmo de forma manual, né, uma forma guiada, tá? Observe que eu tenho aqui o desenho da aula anterior, onde esse é um projeto real, né, onde tem as distâncias. Agora a gente vai utilizar aqui para poder cotar essas, essas medidas, tá? Aqui no Last Tools, você vai vir aqui em Criar Desenho, Cota Dist. Nesse menu que abre, você pode colocar o prefixo aqui na seção para as retas. Você pode deixar 100 ou colocar aqui um prefixo. O sufixo, que é o M, né, para informar que é metro, ele vai servir tanto aqui para a seção 1, tanto para a seção 2, que são aqui para os raios, desenvolvimentos e corda. Perfeito? Temos aqui a escala. Você pode, para o texto sair numa escala legal, vamos pôr aqui a escala 500, porque são vários lotes, né? Imagino que vai ficar grande ali. As casas decimais, com 2 casas, com 3 casas. E aqui para as curvas, você pode tirar informações de forma separada. Você pode cotar só o desenvolvimento, desmarcando aqui os dois, ele sai só desenvolvimento. Você pode botar um prefixo aqui para o desenvolvimento. O raio aqui você pode também marcar e tirar só o raio, se você quiser. Ou só a corda, ou tirar os três. Nesse caso, vamos tirar aqui só o desenvolvimento, tá? Na seção 3 aqui, filtrar apenas por layer área las. Isso aqui qual que é a ocasião disso aqui? Vou dar um exemplo prático, né, mas vou explicar aqui. Eu tenho aqui vários polígonos que eu quero cotar. Digamos que eu tenho vários elementos. Vou dar um exemplo aqui do loteamento aqui, ó. Se eu vir aqui e selecionar tudo, ele vai cotar tudo quanto é linha, polígono que ele topa pela frente. Então vai virar uma bagunça. Filtrando por layer, ele só vai filtrar objetos que está nesse layer. Então ele não vai pegar outras polilinhas, outros polígonos que estejam em outros layers, tá? Ele não vai deixar. É uma trava de segurança. E depois aqui na seção 4 a gente tem lado padrão do texto, interno ou externo. Quando eu utilizo essas duas opções, e aqui a opção automático, aqui na seção 5, ele já coloca automaticamente para o lado que você coloca. Quando eu utilizo aqui essas opções aqui, interno ou externo, e manual, clique para dar flip, né, de inverter o texto, aí ele coloca interno e se eu clicar na tela, ele inverte para o lado externo. Vou mostrar isso na prática, tá? Inicialmente, vamos botar aqui a configuração do jeito que está aqui. Aqui 500, né? Aqui vamos deixar só o raio, só o desenvolvimento. E aqui vamos deixar desmarcado, interno e automatizado. Vamos clicar aqui em iniciar. Ah, e um detalhe importante é que os vértices, né, tem que coincidir, tem que estar sobrepondo certinho, tá? Aqui vai acontecer uma situação, aqui no lote 12, se eu não me engano, que ele vai dar um vértice, uma distância zero. Vamos pegar aqui para a gente poder ver. Deixa eu ver se é aqui. Não, acho que é em algum lote aqui. Não sei se é no 12 ou se é no 13. Mas vamos rodar aqui, ó. Vamos pegar aqui alguns lotes para a gente poder ver como que funciona. Ó, aqui na barra de comando aqui embaixo, ó, 4 objetos selecionados, ó. 5, 6. Vamos dar um Enter. Aqui, ó, aqui deu. Aqui ele botou a distância zero pelo seguinte, ó. Aqui eu tenho dois segmentos. Só que observe que aqui não tem um vértice, ó. Ele tá como se fosse tipo um quadradinho. A gente vai ter que dar um break aqui. A gente poder limpar essa situação aqui, ó. Olha lá. Eu vou cortar aqui agora. Eu tenho aqui um segmento e aqui eu tenho outro. Eu vou cortar aqui, ó. Perfeito. Agora eu vou juntar aqui e juntar aqui. Eu vou fechar, tá? Vou fechar. Perfeito. E agora eu vou novamente rodar a ferramenta. O que que acontece? Como ele já encontrou os textos aqui, já encontrou esses textos aqui, ele vai atualizar, né? Caso ele veja que a distância ficou menor. Ó, aqui ele colocou, vou tirar. Vamos ver se ele vai pegar novamente. Ó, ainda tá dando a distância zero aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos desenhar por cima aqui. Desse aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu deletar aqui. Eu vou fazer melhor. Eu vou criar uma boundary aqui desse cara aqui pra gente poder ver se ele vai corrigir. Vamos clicar aqui. Deixa eu ver. Agora sim, agora vai dar certinho. Vamos passar a propriedade desses aqui. Vamos colocar esse lote aqui. Beleza, agora vamos lá. Cota dist. Iniciar. Perfeito, tá vendo?
a distância aqui, a gente checa, né? Tá para efeito de comparação mesmo. Aqui também. Aqui então, são dois segmentos, 23 e 77. E aqui, filé. E o que acontece agora? Agora, eu posso fazer isso em mais lotes de uma vez só, de uma única vez. Vem aqui em Last Tools, criar desenho, cota dist, eu posso vir, ó, e mandar iniciar e pegar todos os lotes de uma única vez. Aconteceu aquela mesma questão, né? Que o lote aqui provavelmente tem um vértice a mais aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui é questão de na hora de desenhar, tá? Isso aqui, como eu desenhei aqui, por isso tá dando essas questões aqui. E aqui ele me deu o raio. Vamos conferir se o desenvolvimento tá certo. Perdão, o desenvolvimento tá ok. Vamos pegar aqui, ó. É arco, lenge. Vamos clicar. Vamos checar. 880. Filé. Agora eu vou atualizar com a informação da corda e do raio, tá? Vamos lá. Vou até colocar uma escala menor aqui para ficar mais encaixadinho aqui embaixo, tá vendo? Vai ficar menor aqui. Vou marcar aqui, ó, raio e corda. E vou selecionar novamente meu polígono. E aí ele vai colocar para mim aqui, ó, o raio, o arco e a corda. Como é que eu confiro? Annotate, raio, clico aqui, 711 e a corda, a gente sabe que é aqui, 8,25. Filé. Certinho, tudo bacana, tudo cotado. E isso com poucos cliques, né, a gente já conseguiu ter aí todas as nossas dimensões, ó, certinho. Aqui ele saiu curva, tá? Que aqui é um arco. Aqui, ó, para o mouse aqui ele me mostra, ó. Se pede para converter para line é porque é uma curva. Se pede para converter para curva é porque é um arco. Um exemplo aqui, tem a opção de arc, é porque é uma reta. Perfeito? E isso aí eu consigo fazer em tudo, ó. Eu vou fazer em tudo aqui só para você ver, tá? Mesmo que vai dar aquelas distâncias com as distânciazinhas zero, por causa das questões das cotas. Vou fazer aqui em tudo para te ver. Já foi, ó. Olha lá. Tudo cotado, tudo bacana. Um outro detalhe, agora, deixa eu fazer aqui, apenas em um lote, para ficar claro e amarrado essa informação. Como que eu faço agora para poder fazer aqui manual? É o seguinte, eu vou clicar aqui, marcar essa opção, dar iniciar, e vou clicar em um lote, ou em um ou em vários, né? Vou dar um Enter. Ele me mostra onde está a cota e eu decido se essa informação é para dentro ou para fora. Se eu clico aqui para fora, ela coloca para fora. Se eu clico aqui para dentro, para frente. Se eu clicar aqui também, ela inverte, ó. Tanto faz pro lado que eu clico, mas é ideal que você leve para onde você quer clicar. Ah, é isso mesmo? Tá certo? Aí aqui embaixo eu confirmo com posso apertar o espaço ou dar Enter. Ele passa para o próximo. Ah, tá ok? É para fora? Então clica para fora. Ó. Isso aqui é conforme. Aqui, ó. Aqui tá zero, tá? Aqui é conforme você especificou aqui, ó. Eu vou ter interno. Se eu clique em externo, ele vai colocar para mim de forma externa. Vou pegar nesse aqui que é mais fácil, né? Nesse outro aqui. Pular um aqui para ficar mais intuitivo. Ele já coloca externo. Aí tudo que eu confirmo já vai externo, ó. Eu posso ir direto. Perfeito? Então é dessa forma que a gente faz aí a utilização dessa ferramenta aqui. É uma ferramenta que vai te dar bastante produtividade aí no seu dia a dia. E lembrando que essas informações você pode colocar do jeito que você quiser aqui para você poder tirar as informações, né? Mas às vezes você quer colocar aqui corda, você pode vir aqui colocar o nome, né? E vir aqui e tirar a ferramenta. Deixa eu só marcar aqui automático, né? E ele vai ficar assim, ó, raio e corda. Positivo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha, se inscreve no canal e nos vemos na próxima aula.